Uma delas, uma filha adotiva, e tem uma família muito, muito bonita. Ele também, além de ser um pastor de uma igreja que está talvez com seus 60 a 100 membros, uma igreja que está começando, e já Deus fazendo coisas fantásticas na igreja. E aqui no Prega a Palavra nós queremos trazer pastores para falar para os irmãos, porque às vezes é fácil a gente pensar em eruditos que só estudam e preparam aquele sermão maravilhoso, falar, mas assim, se eu só fizesse isso, até eu, né? Mas não, pastores estão na labuta como nós, estão aqui. Mas além de ser pastor, o Nathan também, tem estudado profundamente. Ele está concluindo o seu doutorado no Seminário Batista Southern, aquele lá que é presidido pelo Al Mohler, e especialmente na área de espiritualidade cristã e história da igreja. Uma das coisas interessantes sobre o seu ministério pastoral é que alguns irmãos têm acompanhado pelos vários blogs e sites, que alguns anos atrás o Dr. John Piper tirou um sabático, há um ano, e sumiu do mapa. Para onde foi o John Piper naquele ano? Ele foi para Knoxville, Tennessee, ser pastoreado pelo Nathan. E ficou lá na igreja dele durante aquele ano, viajava um pouquinho, e ele depois pode contar um pouco mais dessa experiência, que pelo menos eu ia tremer na base, se fosse o meu caso, né? E foi uma experiência muito jóia começar a pregar e ver o John Piper entrando, sentando no banco da igreja. Mas é um homem de Deus, e nossa amizade tem aprofundado e ver como ele tem trabalhado história da igreja, a exposição bíblica e realmente entendendo o coração de Deus e nos levando nisso aí. Então, nós vamos orar e depois abrir nosso tempo aqui, que vai ser mais uma palestra de história da igreja. Pedir o pastor Sérgio, nossos professores aqui na região, se puder colocar a vida do Nathan diante de Deus. Yeah, nothing can shake me after that. Good. I'm thankful for the work of Preach the Word. Sou muito grato pelo trabalho do Prega a Palavra. I'm thankful for the invitation to be here with you today. Sou grato pelo convite de estar com os irmãos hoje. I'm thankful for the messages that we've already heard this morning. Também muito grato pelas mensagens que já ouvimos nessa manhã. I think they work together in a very powerful way. Eu acho que eles um ajudou o outro de uma forma muito poderosa. We're called as pastors to defend ourselves from the seeds of a perverted love. Nós somos chamados como pastores a nos defendermos das sementes de um amor pervertido. Because of this magnificent vision of love as God has conceived it. Por causa dessa visão magnífica do amor verdadeiro de Deus. God is a good father to us. Deus é um pai bom para nós. He gives good gifts to his children. Ele dá bons presentes aos seus filhos. The gift of marital love. O presente do amor matrimonial. And this is why we defend ourselves from the world's perspective. E é por isso que nós nos defendemos da perspectiva do mundo. It's even the way that we defend ourselves. É até a forma com que nós nos defendemos. If we have love as God conceives it before our eyes. Se nós temos o amor da maneira que Deus vê o amor, saying no and denying ourselves. Denying ourselves. That's what I was just a little bit loud. Okay. Yeah. Pronto. Denying ourselves what the world offers. Negando a nós aquilo que o mundo oferece. Is no longer difficult for us. Isso não se torna mais difícil. God never calls us to deny ourselves pleasure.
Deus nunca nos chamou para negar o prazer a nós mesmos. He calls ourselves to deny ourselves things that distort and pervert our pleasure. Deus nos chama, na verdade, para negar aquelas coisas que distorcem e pervertem o verdadeiro prazer. What God has given is always best. O que Deus já nos deu sempre é maior. And we have the privilege as pastors of ministering the Word of God with that in mind. E nós temos o privilégio como pastores de ministrar a palavra de Deus com isso em mente. I hope that our time together this morning is an encouragement to your heart. Eu espero que nosso tempo nessa manhã seja muito encorajador ao seu coração. The title of my lecture this morning is God's Works Are to Be Known as Well as His Word. O título da nossa palestra nessa manhã é que as obras de Deus devem ser conhecidas, bem como a sua palavra. My aim in these 4 lectures is to encourage us. O meu alvo nessas 4 palestras que teremos é de nos encorajar that the work that we give ourselves to in the scriptures que aquela tarefa a qual nós nos damos e nos dedicamos na palavra de Deus has deep biblical roots. Tem raízes profundas na Bíblia. It also has deep historical roots. Mas também tem raízes profundas na história. If you remember in Matthew 16, se você se lembra em Mateus 16, Jesus promises that he will build his church. Jesus promete que ele vai edificar a sua igreja. And the gates of hell themselves will not be able to prevail against the church. E que os portões do inferno não vão prevalecer sobre ela. Gates are defensive, we understand. Nós entendemos que esses portões são instrumentos de defesa. And therefore the promise is então a promessa é o seguinte: that the gospel of Jesus Christ will break into the darkness. Que o evangelho de Jesus Cristo vai invadir as trevas. And liberate those who are bound in darkness and transfer them, as Paul says, into the kingdom of the Son of His love. E libertar aqueles que são escravos das trevas e transferi-los, como Paulo diz, para o reino do Filho de Deus. The Lord will build His church. O Senhor vai edificar a sua igreja. That promise is always in effect. E essa promessa sempre é válida. Age upon age of church history. Era após era da história da igreja. We do see lots of error. Nós vemos muitos erros. We also see the faithfulness of God to this promise. Mas também vemos a fidelidade de Deus à sua promessa. In 2 Timothy 2, em 2 Timóteo 2, Paul calls Timothy, Paulo chama a Timóteo, as the Lord's servant, como servo do Senhor, to be able to teach. Ser capaz de ensinar. And if you remember from verse 2, e se você se lembra do versículo 2, as Timothy entrusts the gospel to faithful men, que Timóteo deve confiar o evangelho a homens fiéis, who are able to teach others also, que são capazes de ensinar outros. We understand that one of the primary marks of a faithful man of God is the ability to teach the word. Nós vemos que uma das principais marcas de um homem fiel a Deus é que ele é capaz, um presbítero, um pastor, é de transmitir, ensinar a outros. And Paul goes on to say that through the patient, faithful teaching of the word, e Paulo então começa a dizer que através da pregação fiel da palavra, many of the hearers will escape the snare of the devil. Muitos dos seus ouvintes vão escapar da armadilha do diabo, having been captured by him to do his will. Tendo sido capturados pelo diabo para fazer a sua vontade. And I want to encourage you today that the church over history has understood the connection between these two passages. E eu quero explicar para os irmãos como que a igreja tem se entendido esta verdade nesses dois textos ao longo da história. One of the primary ways the Lord Jesus breaks through the gates of hell and builds his church. Uma das formas principais que o Senhor Jesus invade, quebra os portões do inferno para edificar a sua igreja, is through the faithful preaching of the word of God. É através da pregação fiel da palavra de Deus. What a magnificent call. Que chamado magnífico. To stand in this line. De estar em pé dentro dessa linhagem. So I have two aims in this opening lecture. Então eu tenho 2 alvos nessa palestra. I want to ask the question first, why do we study church history? Primeiro eu quero fazer a pergunta, por que estudamos história da igreja? Why the history of preaching, as we'll be doing here? Por
que nós vamos estudar a história da pregação? Como vamos fazer hoje? As preachers, what is there to gain for us Como pregadores, o que nós ganhamos com isso? by examining the way our forefathers have handled the text? Ao olharmos para ver como nossos antepassados lidaram com o texto. I want to suggest at least 3 of them for you. Eu quero sugerir pelo menos 3 motivos. And then we'll go to the text itself. Então nós vamos olhar para o próprio texto. And I want to look at the biblical marks of biblical exposition. E eu quero analisar as marcas bíblicas da exposição bíblica. What does the Bible do when it preaches the Bible? O que a Bíblia faz quando ele ensina a Bíblia? How do preachers in Scripture handle the text? Como que os pregadores nas Escrituras lidam com o texto? In some ways, this is the beginning of our historical study. De certa forma, esse é o início do nosso estudo histórico. Especially when we look in the New Testament, we're seeing the first decades of the church's preaching. Quando olhamos para o Novo Testamento, estamos analisando as primeiras décadas da pregação na igreja. But something more is going on than just historical study. Mas tem algo a mais acontecendo além do que apenas um estudo histórico. The kind of preaching we find in Scripture O tipo de pregação que encontramos nas Escrituras carries an authority that goes beyond precedent. carrega uma autoridade que vai muito além do que mera precedente. Biblical preaching is not only a part of historical preaching, A pregação bíblica não simplesmente faz parte da história da pregação, it is the judge over historical preaching é o juiz sobre, acima da pregação histórica. and the judge over our own preaching. E também é o juiz sobre a nossa pregação. I think it's important to say at the beginning, Eu acho que é importante dizer já no início, this doesn't mean that we simply copy the biblical preachers isso não significa que nós simplesmente copiamos esses pregadores. or the historical preachers. Nem os bíblicos, nem os históricos. Cultures are different. As culturas são diferentes. Communication styles are different. Estilos de comunicação são diferentes. Our presuppositions are different. Nossas pressuposições são diferentes. But we can take away principles Mas nós podemos encontrar princípios and convictions that will apply to preaching at all time. e convicções que podem se aplicar à pregação em todas as eras. What are the kinds of principles, convictions that make up expository preaching? Quais são os tipos de convicções que compõem a pregação expositiva? We'll begin with 6 of these. E nós vamos começar com 6 desses. First, why should we study as preachers the history of the church? Em primeiro lugar, por que nós, como pregadores, devemos estudar a história da pregação? I think it's okay to admit that it can be a struggle for us. Eu acho que não tem problema admitirmos que isso é uma luta para nós. History does not always strike us as relevant. A história nem sempre parece relevante a nós. At least in America we have a saying, Pelo menos nos Estados Unidos nós temos um ditado. when we say, oh, that's history, Quando a gente fala, isso já é história. what we mean is, we've forgotten that. O que nós queremos dizer é, nós já nos esquecemos It disso. doesn't matter anymore, it's not relevant. Não é mais importante, não é mais relevante. So when we hear someone like Caleb Evans, Então quando ouvimos alguém como Caleb Evans, he was a Baptist pastor in London foi um pastor batista em Londres, in the late 1700s. no final do século XVIII, He says every Christian ought to study church history. ele dizia, todo cristão deveria aprender história da igreja. And he's speaking at a pastor's school. E ele estava falando numa escola de pastores. So if every Christian ought, how much more every pastor should study the history of the church? Então, se todo cristão deveria ensinar a aprender a história da igreja, quanto mais os pastores. Why would he say it so strongly? Por que ele diria em termos tão fortes? In all of your busyness, in all of your full schedules, you ought to be doing this also. Em todas as tarefas que temos, agenda lotada, você deve também fazer isso. I think we can trace our modern attitude toward history to the rise of technology. Eu acho que nós podemos traçar a origem dessa atitude nossa contra a história quando olharmos para o surgimento da tecnologia. Think of what is necessary for your ministry day to day. Pense, o que é necessário para o seu ministério dia após dia? It's PowerPoints, Microfones, computers, computadores, cell phones, telefone celular, maybe a car, talvez um carro, right? Sound system. um sistema de som. This is technology. Tecnologia. Technology is exciting. Tecnologia é muito animador. Technology is relevant. É muito relevante.
I need technology to do my ministry. Eu preciso de tecnologia para realizar o meu ministério. And how many of us go to our grandparents to find out how to work our phones? Quantos de nós vamos conversar com nossos avós para aprender como mexer com o nosso celular? What does history have to teach us about ministry if ministry is technology? O que a história, os antepassados têm a nos ensinar sobre ministério, já que ministério é tecnologia? I think we've done with our theology what we've done with our technology. E eu acho que nós acabamos fazendo com nossa teologia o que nós fizemos com a nossa história. We might be tempted to think in categories of is it useful rather than is it true? Ou com a nossa tecnologia, nós acabamos pensando mais em termos se isso é útil, menos e não se isso é verdade. We're tempted to think that whatever is today must be better than what was from yesterday. Somos tentados a pensar de que aquilo que existe hoje, claro que tem que ser melhor do que existia ontem. Would you rather use your phone right now or would you rather use the phone you had 5 years ago? Você preferia usar o seu celular que você tem hoje ou aquele que você tinha 5 anos atrás? If you have the phone you had 5 years ago, you're a champion. Se você ainda tem o celular que você tinha 5 anos atrás, você é um campeão. We don't give in to the lie, right? Nós não nos entregamos à mentira. And whatever I need to learn today, e o que eu preciso aprender hoje about my phone, about my church, sobre o meu telefone celular, sobre a minha igreja, surely it doesn't come by asking the generations before. Certamente não pode vir ao perguntar para as gerações que vieram antes. We live in a culture that does not prize the pursuit of wisdom. Nós vivemos numa cultura que não valoriza a busca da sabedoria. There's a difference between being skilled with a computer and being wise. Há uma diferença entre ter habilidades com um computador e de ter sabedoria. Wisdom requires us to listen to our forefathers. A sabedoria requer de nós darmos ouvidos aos nossos antepassados. Wisdom calls us to realize a sabedoria nos faz percebermos that the answers I need for today's problems que as respostas que eu preciso para os problemas de hoje can often be found in the great cloud of witnesses. Muitas vezes podem ser encontrados na grande nuvem de testemunhas. And so consider these 3 reasons to study church history. Então considere essas 3 razões para estudar a história da igreja. Consider that the Lord fills His Word with history. Perceba que Deus preenche toda a sua palavra com histórias. There is an idea in the States anyway. Tem uma ideia, pelo menos nos Estados Unidos, that it doesn't really matter how much of the early events of Scripture were historical events. Em que se dizem, olha, não é tão importante se as histórias do início da Bíblia são eventos reais. They point to Adam and Eve, for example. E eles vão dar o exemplo de Adão e Eva. Not as historical persons, but as embodiments of an idea. E vão dizer, não são necessariamente pessoas reais que existiram. Simplesmente são exemplos de ideias. That's not the way that the Lord speaks in His Word. Mas não é assim que o nosso Senhor fala através da sua palavra. He fills His Word with literal historical events. Ele enche sua palavra com eventos históricos literais. Consider that in Deuteronomy, Moses is re-preaching covenant history. Considere o livro de Deuteronômio, onde Moisés está repregando a história da aliança. Consider that from Deuteronomy through to the wisdom literature, you are reading history. Perceba que desde Deuteronômio até todo o restante, você está lendo esta história da aliança. We were in 2 Samuel this morning. Hoje de manhã nós estávamos olhando para 2 Samuel. With David and Bathsheba. A história de Davi e Batseba. This is meant to be taken as history. O propósito é que isso seja visto como uma história real. The Psalms themselves are filled with lyrical accounts of history. Os próprios salmos estão lotados de contos líricos da história. The songs that God has given to His people are full of God's works in the world. Os salmos que Deus deu ao seu povo estão cheios dos contos das obras de Deus no mundo. So we sing about creation. Então nós cantamos a respeito da criação. We sing about the Exodus. Nós cantamos sobre o Êxodo. We sing about the making of the covenant. Nós cantamos sobre de onde surgiu a aliança. Psalm 136 is a song straight through
the history of God's people. O Salmo 136 é um salmo que traça toda a história do povo de Israel. Most of the messages of the prophets are history. A maioria das mensagens dos profetas são históricos. We hear the word prophet and we often think of foretelling the future. Quando nós ouvimos a palavra profeta, geralmente pensamos em profetizar o futuro. But most of the prophetic books are looking backwards at the past. Mas a maioria dos livros proféticos, na verdade, estão olhando para o passado, Explaining what will happen because of what God has done. explicando o que vai acontecer por causa daquilo que o povo já fez, o que o Deus já fez. The God of the Bible reveals himself in history. O Deus da palavra se revela na história. He is sovereign over history. Ele é soberano sobre a história. And he is active in history. E ele está ativo na história. The Bible calls us again and again to consider the implications of a God in history. A Bíblia nos chama vez após vez de considerarmos as obras de um Deus que atua na história. This is one of the significant ways the Bible is unlike the Quran. Essa é uma das formas mais significativas em que a Bíblia é diferente do Alcorão. The Quran has almost no historical context with it. O Alcorão quase não tem nenhum contexto histórico junto com ele. It has no progression, no sense of an unfolding narrative. Não há nenhuma progressão, não há uma narrativa que vai se desenrolando. It's ahistorical, and that gives us a very different picture of God. Ele está distante da história e isso leva a uma visão muito diferente de Deus. We come to the New Testament. Então chegamos ao Novo Testamento. We have 4 histories of the life and work of Jesus. Temos 4 histórias sobre a vida e obra de Jesus Cristo. The book of Acts tells us the history of Jesus' ongoing work through his church. Então o livro de Atos conta a história de como Jesus continuou agindo através da sua igreja. The letters of Paul are filled with calls to remember. As cartas de Paulo estão cheias de chamados para se lembrarem. Remember that at that time you were alienated from God. Lembrai-vos que naquela época estavam alienados, separados de Deus. Remember and maintain the traditions that I handed to you. Lembrai-vos e mantenham as tradições que eu vos passei. In a book like Hebrews, Num livro como Hebreus, we think of chapter 11 and the Hall of Faith. nós lembramos do capítulo 11, né, o hall de fé. But if we step back even one level, Mas se nós dermos mais um passo para trás, we realize the whole book is an unfolding of the types of Christ in the New Testament. vamos perceber que todo livro está desenvolvendo os tipos de Cristo no Antigo Testamento. The temple, the priest, the sacrifice, the altar. O templo, o sacerdote, o sacrifício, o altar. Jesus is the fulfillment of historical shadows. Jesus é o cumprimento de sombras históricas. To be ignorant of our history then is to be blind to much of the glory of Christ. Ser ignorante da história é ser cego para muita da glória de Deus. Listen to the words of the Puritan Richard Baxter. Escute as palavras do puritano Richard Baxter. He says, "He that will be complete Ele diz: aquele que deseja ser completo must have the historical knowledge of Scripture matters of fact." precisa ter um conhecimento histórico dos fatos das Escrituras. How God in all the ages has fulfilled His word. Como Deus em todas as eras tem cumprido sua palavra, Both the promises and the threatening. tanto suas promessas quanto suas ameaças. He that will be complete must have Aquele que deseja ser completo precisa ter the knowledge of what Christ and Satan and grace and sin have been doing in the world. o conhecimento daquilo que Cristo, o diabo, graça e o pecado têm feito no mundo. Therefore, the Scriptures are written so much by way of history. É por isso que as Escrituras têm sido escritas de uma maneira tão histórica. And therefore, the Jews were so often charged to tell their history to their children. E é por isso que os judeus tantas vezes foram chamados a recontar as histórias para seus filhos. Therefore, the writing of church history is the duty of all ages. Por isso, a tarefa de escrever a história da igreja
é a tarefa de todas as eras. Because God's works are to be known as well as His Word. Porque as obras de Deus precisam ser conhecidas tanto quanto sua palavra. Some fantastic resources in the bookstore on the history of the church. Encourage you, take advantage. Lá embaixo existem algumas obras fantásticas sobre a história da igreja. Eu quero encorajar os irmãos a aproveitar isso. So reasons to study the history of the church, number one. Então, razões para estudar a história da igreja. Em primeiro lugar, God has given us His Word filled with history. Deus nos deu a sua palavra que é cheia de história. This is the way He has chosen to reveal Himself. É a forma que Ele escolheu de se revelar. A God over history and at work in history. Um Deus que está sobre a história, atuando na e através da história. We have to write it, Baxter says. Baxter diz, nós precisamos escrever a história. And he goes on to say, if God called them to write history, He calls us surely to read it. Então, e ele continua dizendo depois, se Deus chamou a eles para escreverem essa história, Ele nos chamou para ler essa história. A second reason. Segundo motivo. The study of history sensitizes us to our assumptions. O estudo da história nos sensibiliza aos nossos pressupostos. Can I just say it's frightening to me to imagine I have something in common with Hillary Clinton? Para mim é assustador pensar que eu tenho algo em comum com a candidata Hillary Clinton. Much less with Donald Trump. Menos ainda com o Donald Trump. But I do. Mas eu tenho algo em comum com eles. Many things. Muitas coisas em comum. Because we are all 21st century Americans. Porque nós somos americanos que vivem no século 21. As much as I might wish it were not so. Embora eu não gostaria de ser. We think of things in similar ways. Nós acabamos pensando em coisas de maneiras parecidas. We make similar assumptions. Temos pressupostos parecidos. We view the world in similar ways. Enxergamos o mundo de maneiras similares. Because that's just the way it is for us. Porque simplesmente é assim que as coisas acontecem. It's the same with Adolf Hitler and Winston Churchill. Mesma coisa Hitler e Winston Churchill. They had a lot that they disagreed about. Eles tinham muitas coisas em que eles discordavam entre si. They had a lot that they agreed on. Mas também tinham muitas coisas que eles concordavam. They didn't even know. Que eles nem sabiam que concordavam. They would never admit. E nunca admitiriam. But it's true. Mas é verdade. It's true of you and the pastor across town. É a verdade a respeito de você e a respeito do outro pastor do outro lado da cidade onde você ministra. Whose philosophy of ministry you totally disagree with. Cuja filosofia de ministério você discorda completamente. You have a lot in common with that person. Mas mesmo assim você ainda tem muito em comum com aquela pessoa. As you view the world. Quando você enxerga o mundo, because of when you are alive. Simplesmente por causa de quando você está vivo. I'll give you an example. Vou dar um exemplo. When you hear the word poverty. Quando você ouve a palavra pobreza. When I hear the word poverty. Ou quando eu ouço a palavra pobreza. I do not think of a good thing. Eu não penso uma coisa boa. I think of bondage. Vem à minha mente a escravidão. I think of something to escape from. Eu penso em algo que eu deveria tentar escapar. Maybe you think so too. Talvez para você também. Hillary Clinton thinks so. A Hillary Clinton também acha. When Francis of Assisi heard the word poverty, mas quando Francisco de Assis ouvia a palavra pobreza, a monk in the 1200s, né, ou aquele monge no século 13, he thought freedom. Ele pensava liberdade. Poverty is the thing he wants most in the world. Pobreza era aquilo que ele mais desejava no mundo. Well, that's strange. Bom, isso é estranho, né? Why is that strange? Por que isso é estranho? Because it's so different than the way I think about poverty today. Porque é tão diferente da forma que eu penso em pobreza hoje. And you know, Francis might not be right. E talvez Francisco não esteja correto. He makes mistakes. Ele tinha os seus erros. But where he makes mistakes, mas onde ele tem os seus erros, comete os seus erros, he probably makes different ones than I do. Provavelmente ele vai cometer erros diferentes daqueles que eu cometo. And that very difference makes me reflect on the context that I'm in. E essas diferenças me forçam a refletir no contexto em que eu vivo. Why do I think poverty is bad by definition?
Por que será que eu já penso automaticamente que pobreza é ruim? Why do I think more necessarily is better? Por que eu já penso que ter mais sempre é melhor? Is that biblical? Isso não é bíblico? Is it cultural? Ou será que é cultural? Why am I thinking in the way that I am? Por que eu penso da maneira que penso? Historian George Marsden, O historiador George Marsden, I think one of his books on Edwards is in the bookstore. eu creio que um dos seus livros sobre Jonathan Edwards está lá embaixo na livraria. He says history is of major importance Ele diz, a história é de grande importância in alerting us to the transitory character of many of the values of our age. para nos alertar do caráter transitório de muitos dos nossos valores em nossa era e na nossa cultura. Your culture is not neutral. A sua cultura não é neutra. It has values. Ela tem valores. Its values are reflected in the way it thinks about marriage. Seus valores se refletem na forma que você pensa sobre casamento. When we are in the midst of that culture, Quando estamos no meio dessa cultura, those values feel like it's the way it always has been. os valores dessa cultura parecem para nós que sim, essas coisas sempre foram desse jeito. It feels to us like this is the way it always will be. Parece para nós que sempre será assim. History serves us well here E é aqui que a história nos ajuda, by coming in and teaching us this is like a vapor. para nos mostrar e nos ensinar que tudo isso, na verdade, não passa de um vapor. The way your culture thinks today is new and will not be here very long. A forma que a sua cultura pensa hoje é nova e ela não vai permanecer muito tempo. He says, instead of letting our values be conformed to passing contemporary standards, Por isso, o historiador diz, ao invés de permitir que nossos valores sejam conformados aos valores contemporâneos, passageiros, we should strive to evaluate current cultural norms. devemos lutar para avaliar as normas culturais da atualidade. And apply to them the transforming values of Christ. Para então aplicar a esses valores culturais o valor transformador de Cristo. We could add the eternal, everlasting values of Christ. Poderíamos ainda somar dizendo esses valores eternos de Cristo. But of course I won't do this. Mas claro, eu não vou fazer isso. I won't evaluate my values. Eu não vou avaliar os meus valores. I won't seek for my mind to be renewed after the image of Christ. Eu não vou buscar renovar a minha mente por Cristo. If I don't recognize that I have these assumptions. Eu não vou conseguir fazer isso se eu não reconhecer que eu já tenho esses pressupostos. As the fish doesn't recognize it's surrounded by water. Que nem um peixe que nem percebe que ele está rodeado por água. I need to be confronted by someone with assumptions, but different ones. Eu preciso ser confrontado por alguém que tem pressupostos, mas que são diferentes dos meus. And because everyone in my age swims in the same water, Porque todo mundo na minha era está nadando na mesma água. I have to enter history to find these different perspectives. Eu preciso voltar para a história para encontrar essas perspectivas diferentes. Again, they may be wrong perspectives, Diferente. Às vezes nós vamos encontrar perspectivas erradas na história, but they're different. mas são diferentes. And that difference pushes me back to Scripture to decide why I think the way I do. E essas diferenças e contrastes vão me empurrar de volta para as Escrituras para analisar por que é que eu penso da maneira que penso. Last reason for studying church history. Último benefício, última razão por estudar a história da igreja. There is a way God has given us in history a help, a guide for the future. God has provided us with. Deus, estudar a história, nos dá uma maneira que nos guia, dá um caminho que nos guia para o futuro. A história nos dá um caminho dado por Deus que nos guia para o futuro. We spoke earlier of the cloud of witnesses in Hebrews 11. Eu comentei já sobre aquela nuvem de testemunhas em Hebreus 11. But in chapter 13 and verse 7, Mas no capítulo 13, versículo 7, we hear the call, remember your leaders. ouvimos o chamado, lembrai-vos dos vossos líderes. Notice this part, especially those who spoke the word of God to you. E notem, especialmente, observando atentamente,
especialmente aqueles que pregam a palavra para vocês. Consider the outcome of their life Considere o resultado da sua vida. and imitate their faith. Imitai-lhes a fé. I think we see here a biblical command to be students of history. Eu creio que embutido aqui nós vemos uma ordem bíblica de estudarmos a história. Remember those who spoke the word of God to you. Lembrai-vos daqueles que ensinaram a palavra de Deus a vocês. I'm thankful for the men who are living who have spoken the word of God to me. Eu sou muito grato por aqueles homens que estão vivos hoje, que pregaram a palavra para mim. But there are many dead men also who speak the word of God to us. Mas existem muitos homens mortos que também pregaram a palavra para nós. Men from history who minister through their writing. Homens da história que ministram ainda hoje para nós através dos seus escritos. Remember those who spoke the word of God to you. Lembrai-vos daqueles que comunicaram a palavra de Deus para vós. Why? So you can consider the outcome of their life. Por quê? Para que possais observar-lhes atentamente o resultado da vida. Why? Por quê? So you can imitate their faith. Para imitar a sua fé. The call to remember is the call to imitation. O chamado de se lembrar é o chamado de imitar. Our forefathers in the faith are not perfect, Nossos antepassados na fé não são perfeitos, but there is one who is perfect. mas há um que é perfeito. As verse 8 says, Como o versículo 8 vai dizer, Jesus Christ is the same, Jesus Cristo é o mesmo, yesterday, today, and forever. ontem, hoje e eternamente. And therefore, something of what it looks like to follow Jesus Por isso, algo do que significa seguir a Jesus can be seen in the faithful men who've gone before. pode ser visto nos homens fiéis que vieram antes de nós. Notice again the emphasis on preachers, De novo, a ênfase está nos pregadores, those who spoke the word of God. aqueles que pregaram a palavra de Deus. I'm forgetting who at the moment, Eu estou esquecendo quem que disse isso agora. but I've heard it said the history of the church is most clearly seen in its preaching. Eu já ouvi dizer que a história da igreja pode ser vista mais claramente através das suas pregações. So much of how the church is thinking and engaging the world. Muito da forma que a igreja está pensando e a forma que ela está engajando o mundo. How the church is thinking of God and His Word Como a igreja está falando e pensando sobre Deus e sua palavra. comes as we study what they do when they open the text. Tudo isso pode ser visto naquilo que o pregador fazia quando ele abria o texto. We have much we can learn Temos muito o que aprender from what they did well and what they did wrong. daquilo que fizeram bem e daquilo que fizeram errado. Brothers, this is part of a life of wisdom. Isso faz parte, irmãos, de uma vida de sabedoria. I have a teenage daughter. Eu tenho uma filha adolescente. I want her to learn from her own experiences. Eu gostaria que ela aprendesse das suas próprias I experiências. don't want her to keep making the same mistakes. Eu não quero que ela continue cometendo os mesmos erros. But I want something more for her. Mas eu quero algo a mais para I ela. want her to learn from my mistakes, Eu quero que ela também aprenda dos meus erros. so she does not have to make them. Para que ela não tenha que cometer as falhas que eu cometi. Even where we fall short, in other words. Em outras palavras, mesmo naquilo em que nós somos fracos Where our forefathers fell short, e onde os nossos antepassados erraram, they can serve us. ainda assim podem nos servir. I'll give you an example. Vou dar um exemplo. When Constantine became emperor in the early 4th century, No início do quarto século, quando Constantino se tornou imperador, it was a major shift in the history of the church, as you know. foi uma mudança muito grande na história da igreja, como os irmãos sabem bem. There was a historian by the name of Eusebius, Havia um historiador, o nome dele era Eusébio, and he was so excited by what he saw happening e ele estava tão animado com aquilo que ele via acontecendo, as the church is now championed by the emperor himself, quando a igreja passou a ter o imperador como seu grande campeão, that he brought the church and the empire together que ele uniu a igreja e o império in his theology. na sua teologia. So what Constantine did, Jesus was doing. Então aquilo que Constantino fazia, ele enxergava que Jesus estava fazendo. The kingdom of God is advancing through the work of empire. O reino de Deus está avançando através do império.
Well, that seems to work well in the early 4th century. Bom, isso parecia que estava funcionando muito bem no início do 4º século. But what happens at the end of the 5th century? Mas o que aconteceu no final do 5º século? When the Roman Empire falls? Quando o Império Romano caiu. What now will become of the church? E agora, o que será da igreja? Its main support, its champion, the way it works in the world is gone. O seu fundamento principal, o seu campeão, a sua forma de agir no mundo, tudo se foi. In 150 years, the church had become infected with this idea. Em 150 anos, a igreja tinha ficado infectada com essa ideia. What now will become of us? E agora, o que será de nós? Eusebius has something to say to us. Eusébio tem algo a dizer para The nós. church in the United States, the church in Brazil. A igreja nos Estados Unidos e a igreja no Brasil. In our own ways, we are all experiencing a political shaking. Em cada um da sua maneira, em nossos países estamos passando por um chacoalhar político em nossos países. Eusebius is reminding us, Eusébio então vai nos lembrar, by his error, pelo seu erro, the government is not the hope of the church. que o governo não é a esperança da igreja. The Lord Jesus is the hope of the O church. Senhor Jesus Cristo é a esperança da igreja. So every Christian, every pastor must be a student of church history. Então todo pastor, todo crente precisa ser um estudante da história da igreja. Because Por quê? we gain an awareness of God's work in the world. Porque nós assim ganhamos uma percepção da forma de Deus agir no mundo. If our theology should end in doxology, so should our history. Se a nossa teologia deveria terminar numa doxologia, a nossa história também. Because we are guarded from the blinding assumptions of our age. Estudamos porque isso nos ajuda a nos proteger dos pressupostos, dos pontos cegos da nossa era. And because we receive models to imitate as we walk forward. E também porque assim nós recebemos modelos que nos ajudam para o futuro. We are not the first ones to face these things. Nós não somos os primeiros a enfrentar essas situações. We don't have to figure this out on our own. Nós não precisamos descobrir o caminho sozinhos. So let's turn now to the history of preaching as it begins in the church. Então vamos voltar nossa atenção para a história da pregação, como ela surgiu na igreja. What are the biblical marks of biblical exposition? Quais são as marcas bíblicas de exposição bíblica? I know this will be familiar Eu to sei que many isso of you, daqui vai ser muito familiar a muitos de vocês, but I want still to begin with the biblical history of preaching. mas de novo, eu quero começar na Bíblia e as suas histórias sobre pregação. For two reasons. Por dois motivos. Scripture does cover the first 6 or 7 decades of the church. Porque o Novo Testamento trata as primeiras 6 ou 7 décadas da igreja. Think of the New Testament. Pense então no Novo The Testamento. first documents written around 49 Os AD. primeiros documentos escritos por volta de 49 depois de Cristo. Depending on where you date Revelation, somewhere around 90 AD. Dependendo como você entende a data do Apocalipse, talvez 90 depois de Cristo. So the biblical record takes us through to the end of the first century. Então o relato bíblico nos leva até o final do primeiro século. The first books that we have after the scripture Os primeiros livros que temos depois das Escrituras come just after this period. vêm logo depois desse período. Books like First Clement, Livros como o Primeiro Clemente, The Shepherd of Hermas, o Pastor de Hermes, the Didache. a Didaquê, These are around 95. surgiram cerca de 95 depois de Cristo. So we're dealing with the first century, in effect, of the church's history, up through 100. Então estamos lidando com o primeiro século da história da igreja. But we also want to begin a historical study with biblical examples, Mas também queremos começar com estudo histórico, começando com exemplos bíblicos. because we want the Bible to shape what we consider to be faithful preaching in history. Porque nós queremos que a Bíblia molde como vamos pensar e avaliar o que é pregação fiel ao longo da história. It's tempting to begin with the way we preach today A tentação é começar a partir de como nós pregamos hoje. and look back and see, can I find men who preach like I preach in history? E aí olhar para trás e ver, será que na história eu vou encontrar alguém que prega como eu hoje? And if we find some, then we feel better about ourselves. E se a gente encontrar alguém, por acaso, nós vamos nos sentir melhor a respeito de nós mesmos. And we might find some. E talvez vamos encontrar alguns. But we can't know, is that historical heritage biblical?
Mas fazer dessa maneira, nós nunca vamos saber se esse legado histórico é de fato um legado bíblico. So we want to honor the Bible as a historical document. Então queremos honrar a Bíblia como um documento histórico. And we also want to honor Scripture as the norming norm, as the standard of all of our preaching. E queremos honrar as Escrituras como a norma, o padrão de toda a nossa pregação. So I'll give you 6 marks. Então eu vou dar 6 marcos. I'm trying to go intentionally broad. Eu, de forma intencional, estou trabalhando de uma forma bem ampla. In other words, not a very narrow and specific definition of expositional preaching. Então a minha definição de exposição bíblica não vai ser muito estreita, obrigado. Just a cluster of convictions. Vai ser um ajuntamento de algumas convicções. Because as we go through history, we'll see some of these and not others. Porque ao longo da história nós vamos enxergar alguns desses e não outros. In our own preaching, there may be times when we emphasize some more than others. E na nossa própria pregação, talvez vamos passar por momentos em que enfatizamos alguns desses conceitos e não outros. For example, we don't preach the Song of Solomon in the same way that we preach the book of Romans. Por exemplo, nós não pregamos o livro de Cantares na mesma forma que pregamos o livro de Romanos. But under our different methods of preaching, there are these same convictions at the root. Mas debaixo de vários métodos de pregação existem as mesmas convicções raízes. Number 1, Primeiro lugar, explanation. explicação. Biblical preachers explain the Word of God. Pregadores bíblicos explicam a palavra de Deus. They clarify, they unfold the words of the text. Eles esclarecem, eles desenrolam, abrem as palavras do texto. The aim of the preacher in the Bible O alvo do pregador na Bíblia is to explain to the people what God says when He speaks. é explicar ao povo o que Deus diz quando Ele fala. This is part of what it means that God's Word has come in a text. Isso faz parte da importância de que a palavra de Deus veio através de um texto. God has given us a written Word. Deus nos deu uma palavra escrita. And therefore, for our people to hear the voice of God, Então, para que o nosso povo ouça a voz de Deus, we must explain the text. precisamos então explicar o texto. So, for example, in Nehemiah 8, Por exemplo, em Neemias 8, if it helps you to turn to these passages, that's fine. I'll move quickly. se você quiser pode abrir nesses textos, mas eu vou passar bem rapidamente. It may be more helpful to jot notes and look it up later. Talvez ajude mais você só anotar e procurar depois. In Nehemiah 8, Ezra brings out the book of the law. Em Neemias 8, Esdras traz ao livro da lei. He's holding God's word to the people. Ele está segurando em suas mãos a palavra de Deus para o povo. It's the word that God gave to Moses on the mountain, É a palavra que Deus deu a Moisés na montanha, written now in a scroll. escrito, registrado num rolo. In verse 7 and 8, Nos versículos 7 e 8. Ezra stands on a wooden platform Esdras então fica sobre um palco, above the púlpito people. de madeira, where he can be seen, acima do povo, onde ele pode ser visto, where he can be heard. onde ele pode ser ouvido, And he reads the text, the word of God, out loud before the people. e ele lê o texto em voz alta para o povo. And in verses 7 and 8, E nos versículos 7 e 8, the Levites pass among the people os levitas então passam por meio do povo, and they help them understand the law. ajudando o povo a entender a lei. So the picture is this. Então a figura é o seguinte: Ezra is on his platform. Esdras está em cima da plataforma. It's a symbolic picture. É uma figura simbólica. He's reading the law, he's proclaiming it over the people. Ele está lendo a lei e proclamando sobre as pessoas. But we are to imagine thousands of people gathered. E devemos imaginar milhares de pessoas reunidas ali. And so as Ezra releases the word over the people, Então, conforme Esdras solta a palavra sobre as pessoas, the Levites are mingling among them. os levitas estão passando por meio da multidão. And they read from the book, it says. E então diz que eles leram o livro. They read Eles leem from the law of Moses da lei de Moisés, clearly.
claramente, esclarecendo, or paragraph by paragraph, ou parágrafo por parágrafo, or with interpretation. ou com interpretação. There's language here in the Hebrew that seems to be able to grab all of this idea. A linguagem usada no hebraico parece que ele abraça todas essas ideias. This is the job of the Levites. Essa é a tarefa dos levitas. Take the word of God, Pegue a palavra de Deus, one paragraph at a time, parágrafo por vez, and explain it so it's clear to the people. e explique para que seja claro ao povo. Verse 8 says, they gave the sense. Versículo 8 diz, esclarecendo o que liam. So people Ou could under- explicando o sentido, so the people could understand the meaning. para que o povo entendesse a leitura. This is a fundamental mark of biblical preaching. Essa é uma marca fundamental da pregação bíblica. The written word of God A palavra escrita de Deus is explained é explicada so that people can understand what God says para que o povo entenda o que Deus diz and what he requires of them. e o que Ele requer deles. We see this emphasis carry over into the New Testament. Nós vemos essa ênfase carregada para o Novo Testamento. Take, for example, the Gospel of Mark. Pegue o Evangelho de Marcos, por exemplo. In Mark 13, Em Marcos 13, Jesus is preaching on the signs Jesus está pregando sobre os sinais of the close of the age. do fim dos tempos. And Mark interrupts the sermon in verse 14, E no versículo 14, Marcos interrompe esse sermão. and he inserts a parenthesis. E ele insere um parêntese. Let the reader understand. Quem lê, entenda What's happening here? o que está acontecendo aqui. The reader that Mark has in mind, who is this? O leitor que Marcos tem em mente, quem é? Is this me having my devotions? Sou eu no meu momento devocional? Is this kind of an acknowledgement, hey, I know this is tough, hopefully you get it? Será que ele está simplesmente reconhecendo, ó, gente, eu sei que esse assunto aqui é difícil, espero que vocês entendam. This is a mark of what would happen in the early church. Isso aqui é uma marca daquilo que aconteceria na igreja primitiva. A letter would arrive, Uma carta chegaria and there were not many who were literate. e não tinham muitos que sabiam ler. There was one copy, Havia uma cópia apenas. and so someone would stand in the assembly and read. Então alguém se levantaria diante da igreja e leria. They would read Paul's letter, they would read Mark's gospel to the people. Leria a carta de Paulo ou o evangelho de Marcos para o povo. And as they read, they explained the meaning. E conforme eles liam, explicavam o significado. The early church got this from the synagogue, A igreja primitiva emprestou essa ideia da sinagoga, explaining what they read as they went through the text. explicando o que liam conforme avançavam no texto. And Mark recognizes in verse 14, E no versículo 14, então Marcos está reconhecendo aqui the gospel is going forward. que o evangelho está avançando. There may be Gentiles in this audience. Podem ter até gentios que estão nessa assembleia. There may be those who do not understand the background of Daniel chapter 9. Ou talvez até aqueles que não entendem o pano de fundo de Daniel capítulo 9, That Jesus references here. que Jesus está fazendo referência. So would you stop here as a sensitive reader and make sure your congregation knows what Jesus is saying? Então você que está lendo, por favor, dá uma pausa aqui e certifica que a sua igreja está entendendo o que eu estou escrevendo. Put this remark in the context of the Old Testament. Então entenda esse parêntese dentro do contexto do Antigo Testamento. That's mark number 1. Explanation. Então essa é a primeira marca, explicação. Clarifying, interpreting what God says so people can understand. Esclarecendo, interpretando o que Deus diz para que o povo entenda. Let's move then to mark number 2. Segunda marca, Sequential explanation. explicação sequencial. Biblical preachers work through the text in order, in sequence. Pregadores bíblicos trabalham ao longo do texto em sequência. This is probably what most of us think of when we hear expository preaching. Provavelmente é isso que muitos de nós pensamos quando ouvimos o termo pregação expositiva. The sequential explanation of the text. Uma explicação sequencial do texto. And we saw it in Nehemiah 8. Nós vimos isso em Neemias 8. The Levites read paragraph by paragraph, Os levitas estavam lendo parágrafo por parágrafo stopping to give the e sense. parando para dar o sentido. Hebrews 7 is another example. Hebreus 7 é outro exemplo. The author holds up Melchizedek as a type of the Lord Jesus. O autor demonstra Melquisedeque como o tipo do Senhor Jesus Cristo. He's telling the story of Abraham meeting Melchizedek in Genesis 14. Em
ele está contando a história de quando Abraão teve o seu encontro com Melquisedeque, relatado lá em Gênesis 14. He says it's clear that Melchizedek is superior to Abraham. E ele está falando, olha, é claro que Melquisedeque é superior a Abraão. How do we know? Como nós sabemos? Abraham gives tithes to Melchizedek. Porque Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Melchizedek blesses Abraham. E Melquisedeque abençoa Abraão. The greater always blesses the lesser. É sempre o maior que abençoa o menor. And the move that he's making is this. E o que ele está mostrando é o seguinte: Levi, the father of the Levitical priesthood, o pai do sacerdócio levítico, was in the loins of his father Abraham at that time. Estava ainda dentro do seu pai Abraão nessa época. So when Melchizedek shows I'm superior to Abraham, então quando Melquisedeque mostra que ele é superior a Abraão, at the same time he's saying I'm superior to everything that comes from Abraham. Ele ao mesmo tempo está dizendo que é superior a tudo que procede de Abraão, including the Levitical priesthood, incluindo o sacerdócio levítico. You see a chronological point is being made. Você percebe que há um ponto cronológico temporal que está sendo mostrado. He's working through Genesis 14 in sequence. Ele está trabalhando Gênesis 14 em sequência. Melchizedek is greater than Abraham, who gives rise to Levi. Melquisedeque é maior do que Abraão, que depois de quem vai surgir Levi. Therefore we know Melchizedek is a greater priest than the Aaronic priesthood. Por isso sabemos que Melquisedeque é um sacerdote maior do que o sacerdote arônico. Therefore we know portanto sabemos the final priest, que o sacerdote final, the fulfillment of the priesthood, que é o cumprimento do sacerdócio, will not come from the line of Levi. Não virá da linha de Levi. He will come from the order of Melchizedek. Mas virá da ordem de Melquisedeque. Hebrews 7 is a sustained, sequential, chronological study. Hebreus 7 é um estudo sequencial, cronológico. Paul does the same thing in Romans 4. Paulo faz a mesma coisa em Romanos 4. He argues that Abraham believed God. E seu argumento é que Abraão creu em Deus. He was justified, he was counted righteous. Foi justificado before he was circumcised. Antes de ser circuncidado. The sequence is what carries all the weight for Paul. Para Paulo, esta sequência é o fundamental para o seu argumento. Abraham received the sign of circumcision as a seal of his righteousness. Abraão recebeu o sinal de circuncisão como um selo da sua justiça. The righteousness that he had by faith, a justiça que ele obteve pela fé, while he was still uncircumcised. Quando ele ainda era incircunciso. That is a totally different hermeneutic than the Jews used. Esta era uma hermenêutica totalmente diferente daquele usado pelos judeus na época. When they thought of Abraham, quando eles pensavam em Abraão, they took him out of context. Eles o retiravam do seu contexto. Out of time. Tiravam do seu tempo. For them he stood for a way of thinking about the law. Para eles, Abraão significava uma forma de pensar a respeito da lei. Not so with Paul. Mas para Paulo não. Not so with Christian preaching. E não é assim para pregadores cristãos. Christian preaching is in context. A pregação cristã é dentro do seu contexto. It's in time. É dentro do tempo. It pays attention to the sequence of Ele things. presta atenção para a sequência das coisas. It moves section by section through the text. Ele vai seção após seção dentro do texto. And when it comes to interpreting that text, e quando ele vai interpretar o texto, it asks the question, ele faz a pergunta: where are we in the sequence of progressive revelation? Onde é que nós estamos dentro da sequência do progresso da revelação? Where are we in the flow of redemptive history? Onde estamos no fluir da história da redenção? That's mark number 2. Então essa é a segunda marca. Number 3, I mentioned context. Terceira marca, eu mencionei o contexto. Biblical preaching is sensitive to the context. Pregação bíblica é sensível ao contexto. We can think of this in two different directions. Podemos pensar nisso indo por duas direções. As preachers, we are aware of our context. Como pregadores, nós conhecemos bem o nosso contexto. For example, por exemplo, when Paul is preaching in Acts 13, quando Paulo está pregando em Atos 13,
He's preaching to the synagogue at Pisidian Antioch. Ele está pregando na sinagoga da Antioquia da Pisídia. He's preaching to Jews who share a common knowledge base of the Old Testament. Ele está pregando a judeus que têm um conhecimento como ele do Antigo Testamento. And so he doesn't preach about God Então ele não prega sobre or Deus, creation or ou fall. criação ou queda. He focuses in on a few texts in the Old Testament Ele focaliza alguns poucos textos do Antigo Testamento that make his point: the Messiah really must suffer. que vão estabelecer o ponto: o Messias realmente teria de sofrer. He explains who Jesus is within the context of the suffering servant. E ele explica quem Jesus é dentro do contexto do servo sofredor. It's very different in Acts 17 É muito diferente de Atos 17, when he's before a Gentile audience quando ele está diante de uma plateia gentílica, on the Areopagus. no Aerópago. In fact, he doesn't quote the Bible directly at all, Na verdade, aqui ele não cita a Bíblia diretamente, but he does lay out the whole biblical storyline. mas ele estabelece toda a linha da história bíblica. He starts with the oneness of God, Ele começa como um Deus, com o Deus único. even the aseity of God. E, Aseity, God needs nothing beside himself. e até a questão de que Deus não precisa de ninguém além dele. He goes to creation, Ele então dali vai para a criação talks about providence. e fala da providência divina. He talks about the nature of human sin. Ele fala da natureza do pecado humano. He's building categories Ele está construindo categorias for these pagans. para esses pagãos. And then he comes to Jesus in the final judgment, E aí ele chega a Jesus e o juízo final. and you know where he would go if he wasn't interrupted. E nós sabemos para onde Paulo iria se ele não fosse interrompido. Brothers, this too is a mark of biblical preaching. Irmãos, essa também é uma marca da pregação bíblica. Building Bible categories for people who don't know the Bible. Construindo categorias bíblicas para aquelas pessoas que não conhecem a Bíblia. The more illiterate, biblically illiterate your culture is, Quanto mais iletrado na Bíblia, que é a sua cultura, the more time you have to build boxes to put Jesus in. quanto mais então você vai ter que construir essas caixas, essas categorias para que as pessoas possam entender Jesus. The context of Scripture alone is the context in which Jesus makes any sense. Só no contexto das Escrituras é que Jesus faz sentido. If people don't know the Bible, Se as pessoas não conhecem a and Bíblia you just begin preaching to them, e você simplesmente começa a pregar, come to Jesus. venha a Jesus, Come to Jesus. venha para Jesus. He'll give you eternal life. Ele vai te dar vida eterna. That means nothing, Isso não significa nada, because it can mean anything. porque pode significar qualquer coisa. Eternal life, what does that mean? Vida eterna, o que será que é isso? Better marriage? Um casamento melhor? Bigger family? Uma família maior? Better health? Mais saúde? More money? Mais dinheiro? A promotion? Né? Talvez ser promovido? I like eternal life. Ah, gostei da vida eterna. I think I'll take Jesus. Eu acho que então vou aceitar Jesus. You have not been a faithful preacher Você não foi um pregador fiel, for all of your calling them to come to Jesus. por mais que você estava convidando-os para Jesus, Laying out the framework of the Bible. estabelecendo essa estrutura bíblica, The steps God took to reveal His Son. mostrando os passos que Deus tomou para revelar o seu Filho. That is an aspect of expository preaching. É um aspecto da pregação expositiva. In the same way that Pastor David did an overview of the Song of Solomon. Da forma como o pastor Davi fez um sobrevoo, né, um panorama do livro de Cantares, So that we could understand the specific text we're working on. para que pudéssemos entender o texto específico que estávamos trabalhando. We often need to do this for our people, Muitas vezes precisamos fazer isso para o nosso povo, for an entire biblical theology. estabelecer toda essa teologia bíblica. Second, we need to be aware of the context we are expositing. Também precisamos estar atentos ao contexto que nós estamos pregando. Think of Peter in Acts chapter 2. Pense em Pedro em Atos 2. He begins by defending the disciples. Ele começa defendendo os discípulos. No, they're not drunk. Não, eles não estão bêbados. I'll explain to you what's happening. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Joel 2 is happening. Está acontecendo aquilo que Joel 2 dizia. Joel 2:28. Joel 2:28. This is what was uttered through the prophet Joel. Isso foi o que foi
profetizado pelo profeta Joel. And in the last days it shall be, God says, E Deus diz que nos últimos dias, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, I will pour out my spirit on all flesh. que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Your sons and your daughters will prophesy. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. That's Acts 2:17, Isso é Atos 2:17, quoting Joel 2:28. citando Joel 2:28. That's the first part of his explanation. Essa é a primeira parte da sua explicação. Peter is now going to exposit Joel 2 for us. Então agora Paulo vai fazer uma exposição de Joel 2 para nós. The disciples are preaching in languages they haven't learned Os discípulos estão pregando em linguagens que eles nunca aprenderam, because God is keeping his promise from Joel 2. porque Deus está cumprindo a sua promessa de Joel 2. The Spirit has come. O Espírito veio. Now, if I was teaching Peter how to preach, Agora, se eu estivesse ensinando para Pedro como pregar, I would encourage him to stop and explain. eu falaria para ele parar e explicar. Who's Joel? Quem é Joel? What are the last days? O que são os últimos dias? When do they start? When do they stop? Quando eles começam? Quando eles terminam? What's that going to look like? Como será isso? Should I expect this Spirit to happen to me? Então eu também devo esperar que isso que aconteceu do Espírito Santo vai acontecer comigo I também? mean, help us, Peter. There's a lot of interesting things here. Vamos lá, Pedro, nos ajuda aí, tem muita coisa interessante aqui. He doesn't stop. Mas ele não para. He goes all the way to the end of the passage in Joel. Ele pula lá para o final da passagem de Joel. Joel 2:32. Joel 2:32. This is in Acts 2:21. Está aqui então em Atos 2:21. It shall come to pass E acontecerá that everyone who calls on the name of the Lord que shall be saved. todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. There's something in the context. Tem algo no contexto. There's something in verse 21 Tem algo no versículo 21 that we need to understand que precisamos entender if we're going to get verse 17. se nós vamos entender o versículo 17. The context of verse 17 is verse 21. O contexto do versículo 17 é o versículo 21. In fact, Peter leaves Joel at this point altogether. A partir de então, Paulo já deixa Joel de lado. He goes to the Psalms. E ele vai para os Salmos. Psalm 16. Salmo 16. I saw the Lord always before me. Eu sempre via o Senhor diante de mim. Remember, he who calls upon the name of the Lord will be saved. E lembra, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. I saw the Lord Eu always vi before me. o Senhor sempre diante de mim. You will not let your Holy One see corruption. Não deixará o seu santo ver a corrupção. Who's he talking about? Peter asks. De quem ele está falando? Who É is o que this Pedro Lord? pergunta. Who is the Lord? Is it David? Quem é o Senhor? É Davi? It can't be David talking about himself here, Não pode ser que Davi está falando de si mesmo aqui. because David died and here's his tomb with us. Porque Davi morreu e ó, seu túmulo está aqui conosco. David saw corruption. Davi viu a deterioração. So he goes to Psalm 110, Então ele pula para o Salmo 110, where David sees the Lord God onde Davi vê o Senhor Deus saying to the Lord Jesus, dizendo ao Senhor Jesus: sit at my right hand assenta-te à minha direita, until I make your enemies your footstool. até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. This is the point of Peter's sermon. O ponto do sermão de Pedro é This esse. is the point of Joel 2:17. Esse é o ponto de Joel 2:17. The name of the Lord Jesus, O nome do Senhor Jesus, upon whom you call to be saved, a quem você invoca para ser salvo. is the name of the Lord Jesus of Esse Nazareth. Senhor que precisa ser invocado é o Senhor Jesus de Nazaré. The Jesus who these men put to death. O Jesus que esses homens crucificaram, But the Father has raised and exalted him, mas que o Pai ressuscitou e exaltou. and he, the Lord Jesus, has poured out upon you what you're seeing and hearing. E esse, o Senhor Jesus, tem derramado sobre nós aquilo que vocês estão vendo hoje. That's the significance of verse 17. Essa é a importância, o significado do versículo 17. Jesus is Lord. Jesus é Senhor. There's a kind of expositional preaching that would miss this, Há um tipo de pregação expositiva que não veria isso, because it has its finger in the text, porque tem o dedo no texto and it goes word by word, maybe line by line, e vai só palavra por palavra, talvez linha após linha, but it ignores the context. mas ignora esse contexto maior. Ends up preaching a lot of trees with no forest. Quem faz isso acaba pregando muitas árvores individuais e não consegue ver a floresta como um todo. It doesn't pay attention to this intertextual references. Ele não presta atenção para essas referências intertextuais.
it forgets that the Bible was written by one author. Ele se esquece que a Bíblia foi escrita por um autor. And so the whole of the Bible can be brought in to shed light on any single part. E por isso o todo da Bíblia pode ser utilizado para trazer luz sobre qualquer parte dela. That's mark number 3. Essa é a terceira marca. Give attention to your context as a preacher. Dê atenção para o seu contexto como pregador Give attention to your context. e atenta para o In your contexto do texto também. Speed up here. Okay. Number 4, manner. Quarto lugar, maneira. Biblical preachers Pregadores bíblicos adapt their manner to God's tone of voice. adaptam a sua forma ou a sua maneira ao tom de voz de Deus. The Bible you hold in your hand A Bíblia que você tem diante de você is the collected sermons of God. é a coleção de sermões de Deus. This is the way God speaks to his people. É assim que Deus fala ao seu povo. And as we read the Bible, we realize he doesn't always sound the same. E conforme lemos a Bíblia, percebemos que ele nem sempre soa igual. He uses tones of voice in certain contexts. Ele usa tons de voz diferentes em determinados contextos. Sometimes he warns us very strongly. Às vezes ele nos adverte com muita força. Sometimes he woos us very softly. Às vezes ele nos chama com muita gentileza, com muito carinho. Sometimes he teaches us. Às vezes ele nos ensina. Sometimes he reasons with us. Às vezes ele argumenta conosco. God's manner of speaking changes from text to De text. texto a texto muda a forma de Deus falar conosco. As preachers, we need to pay attention to E this. como pregadores precisamos tomar atenção a isso, ter atenção a isso. We need to communicate God's tone of voice in our tone of voice. Precisamos comunicar o tom de voz de Deus no nosso tom de voz. Matthew 23 is a great example of this. Mateus 23 é um grande exemplo disso. Preaching through Matthew at my church. Na minha igreja estou pregando ao longo do livro de Mateus Come to the first part of Matthew 23. e cheguei à primeira parte de Mateus 23. And Jesus is pronouncing woes on the scribes and the Pharisees. E Jesus está pronunciando seus ais sobre os escribas e fariseus. There's a way you should preach that makes it sound serious. Há uma maneira de pregar isso que faz com que isso soa com muita seriedade. Makes it sound like heaven and hell really are at stake. Para que você perceba que de fato nós estamos tratando de céu e inferno. But the end of the chapter, Mas no final do capítulo, Jesus is weeping over Jerusalem. Jesus está chorando sobre Jerusalém. He says, I want to gather you to me like a chick gathers her brood under her wing. Ele diz: eu quis ajuntar teus filhos como uma galinha junta seus filhotes debaixo das It's a asas. very tender, motherly image. É uma figura de mãe, com muito carinho. Do you preach that text like you've been preaching the rest of the chapter? Você vai pregar esse texto como você pregou o restante do capítulo? If you do, something of God's word is lost. Se você fizer isso, vai perder algo a respeito da palavra de Deus. God's word needs to come out of your mouth the way God says it. A palavra de Deus tem que sair da sua boca da maneira como Deus diz. I asked my oldest daughter, Eu perguntei para minha filha mais velha: would you please go upstairs and tell your brothers that dinner is ready? por favor, suba lá no andar de cima e chama os seus irmãos porque o jantar está pronto. If she goes upstairs Se ela subir and she barks out, Dad said get down here. e ela chegar lá e gritar para eles: ó, o pai mandou descer. Well, she's delivered my message. De fato, ela entregou o meu recado. You ought to come down now for dinner. É para eles descerem para o jantar. But she has not delivered my meaning. Mas ela não entregou o meu significado. I'm looking forward to our time together as a family. De que eu estou ansioso pelo nosso tempo como família ao redor do jantar. All that is lost. Tudo isso se perdeu. Okay. I'm not being very British. Não estou sendo muito britânico. Would you look with me at Colossians 1:28? Vamos para Colossenses 1:28. This is what Paul is teaching us. É o que Paulo está nos ensinando. Paul says in Colossians 1:28, him we proclaim, Paulo diz em Colossenses 1:28: a ele anunciamos, warning everyone, exortando a todos, teaching everyone ensinando a todo homem with all wisdom,
com toda a sabedoria, that we may present everyone mature in Christ. para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. This is a glimpse into Paul's preaching. Aqui nós temos um relance do retrato da pregação de Paulo. Christ is the content of our preaching. O conteúdo da nossa pregação é Cristo. Him we proclaim. Nós proclamamos a Ele. Christ is the purpose of our preaching. Cristo é o propósito da nossa I pregação. want to present you mature to the Lord Jesus. Eu quero apresentar vocês maduros ao Senhor Jesus. Christ is the power of our preaching. Cristo é o poder da nossa pregação. I'm striving, Paul says, with all his energy that works within me. Paulo diz: eu estou trabalhando, lutando com toda a sua eficácia que atua poderosamente em mim. That doesn't change. Isso não muda. Christ, the content, Christ, the purpose, Christ, the power. Cristo é o conteúdo, Cristo é o poder e Cristo é o propósito. Look at the different manners, though, the postures that Paul uses Mas perceba as maneiras, as posturas diferentes que Paulo utiliza as he proclaims Christ. quando proclama Cristo, Warning everyone. advertindo a todo homem. That is a prophetic manner of preaching. É uma maneira profética de pregar. Prophets focus on the ruin that sin brings. Os profetas focam sua atenção de como o pecado estraga tudo. Prophets focus on the remedy found only in Christ. Os profetas focam no resultado, no remédio que é só Cristo. Prophets call for repentance. Eles chamam o povo ao arrependimento. It's a penetrating word. É uma palavra penetrante. But Paul says, I also do this. I also teach everyone. Mas Paulo diz: eu também ensino a todo homem. This is a priestly function, a priestly manner. É uma função sacerdotal, uma maneira sacerdotal. Like we saw with the Levites in Nehemiah 8. Como vimos com os levitas em Neemias 8. The priests instruct the people in doctrine. Os sacerdotes instruíam o povo na doutrina. They lead them in their worship. Os lideram na adoração. This is a very clear explanation. É uma explicação clara. You can think of it like a catechism. Você pode pensar numa catequese. He says also, I do this. I warn and I teach and I also speak with all wisdom. Ele diz então: eu exorto, eu ensino, eu também falo com toda a sabedoria. This is the function of a sage. É a função de um sábio. A sage asks you to look at things in a different way than you have before. O sábio te convida a olhar para as coisas de uma maneira diferente do que Think of costuma. Ecclesiastes, think of Proverbs. Pense em Eclesiastes e Provérbios. Go to the ant. Vá para a formiga You'll learn something about your life. e veja, você vai aprender algo sobre a sua vida. Look at the door as it turns on its hinges. Observe a porta que gira em suas dobradiças. You'll learn something about the lazy heart. Você vai aprender algo sobre o coração preguiçoso. It's bringing a new perspective to reality. Está trazendo uma nova perspectiva sobre a realidade. Paul has given us here three postures of preaching. Paulo está nos dando aqui 3 posturas de pregação. He's following Jesus' promise in Matthew 23. Está seguindo a promessa de Deus em Mateus 23. I send you prophets. Eu te envio I profetas. send you wise men. Eu te enviei sábios. I send you priests. E eu enviei sacerdotes. God does not always thunder like a prophet. Nem sempre Deus troveja como um profeta. He may explain. Às vezes ele explica. He doesn't always say something in the most straightforward way possible. Às vezes ele não fala as coisas da forma mais direta possível. He may speak indirectly in poetry. Às vezes ele pode falar de uma maneira indireta, através de poesia. God doesn't always invite us to consider the lilies. Nem sempre Deus nos convida a considerar os lírios do campo. He might rebuke our unbelief Às vezes ele vai repreender a nossa incredulidade and call us to repent. e nos chamar ao arrependimento. We won't take the time, but I'll give you 2 passages. Nós não vamos tomar o tempo para olhar para eles agora, mas eu quero dar 2 textos para I vocês. want you to hear how a prophet and a sage confront drunkenness. Para você observar como um profeta e depois como um sábio, por sua vez, confrontam a embriaguez. Read Isaiah 5, Leia Isaías 5, 11 to 12, 11 a 12, 22 to 23. e aí versículos 22 a 23. You'll hear the prophet speak. Você vai ver como um profeta fala. Then read Proverbs 23, E depois leia Provérbios 23, 29 to 35. 29 a 35. You'll hear the sage. E você vai ver como o sábio trata esse assunto. Same idea, A mesma ideia,
very different manner. mas uma maneira, uma abordagem muito diferente. We should be thinking as we read, Quando lemos, precisamos pensar: which manner is most easy for me? qual é a abordagem que é mais fácil para mim? What do I slip into most easily? Qual é a minha zona de conforto, a minha abordagem preferida? How might that skew the text I'm E preaching? como eu preciso tomar cuidado, porque isso pode distorcer o texto que eu estou pregando. We need to adopt God's manner as well as God's matter. Precisamos adotar a abordagem de Deus tanto quanto o seu conteúdo. I need to be done. I'll give you the last two just in a word. Eu preciso terminar, então só vou dar a palavra das últimas marcas. Number 5 is proportion. Versículos, em quinto lugar é a proporção. Biblical preachers reflect the emphasis of the text in their sermon. O pregador bíblico, ele reflete a ênfase do texto na sua mensagem. This is the way that we avoid making any passage a hobby horse for our favorite theme. É assim que nós evitamos de tornar qualquer texto como simplesmente um apoio para o nosso tema favorito. What is the emphasis of the text when Qual- Jesus is baptized? Qual a ênfase do texto quando Jesus foi batizado? Is it the Son of Man É o Filho do Homem performing a full obedience obedecendo completamente ao Pai for disobedient people? diante de pessoas desobedientes? Or is it the mode of baptism in immersion? Ou é a forma do batismo em imersão? We want to baptize by immersion, Sim, nós queremos batizar por imersão, and we want to preach it from texts that bear that weight mas nós queremos pregar isso a partir de textos que ensinam isso. and aren't pointing us instead to the perfect obedience, the active righteousness of Christ. E ao invés de usar textos que na verdade estão tentando focar a obediência de Cristo. Number 6, Sexto lugar, authority. autoridade. Biblical preaching is marked with authority. Pregação bíblica é marcada pela autoridade. Authority that doesn't always come from our age. A autoridade que nem sempre vem da nossa idade. It doesn't come from our education. Não vem de quanto nós fomos educados. It doesn't come from the fact our culture wants to hear what we have to say. Não vem do fato de que a nossa cultura quer nos ouvir. It comes from the fact that we are heralding the word of Almighty God. Vem do fato que nós somos porta-vozes da palavra de Deus. You think of Stephen in Acts 7. Pense em Estevão, em Atos 7. Before the men who had his life in their hands. Perante aqueles homens que tinham sua vida em suas mãos. And he preaches with no compromise. E ele prega sem se desviar. He tells them the whole story of Scripture E and ele calls them to respond. conta toda a história das Escrituras e os chama para uma resposta. It's remarkable. Stephen turns to preaching the Bible, É impressionante. Estevão começa a pregar a Bíblia. the word that's like a hammer, A palavra que é como um martelo. the word that cannot be broken, A palavra que não pode ser quebrada. the word of the risen Lord Jesus. A palavra do Senhor Jesus ressurreto. That's his hope and confidence before the mob. E é essa a sua confiança e esperança diante da multidão. We need men like Stephen. Precisamos de homens como Estevão. We need men like John Knox, Homens como John Knox, Scottish reformer, o reformador who escocês, said, "Did not fear or flatter the faces of men." que dizia: eu não vou nem temer nem bajular os homens. He wasn't looking to make man happy. Ele não estava tentando agradar os He was homens. looking to please the heart of God Ele queria agradar o coração de Deus, as he handled the hammer of his word. conforme ele lidava com o martelo da palavra de Deus. So 3 benefits we've seen in the study of church history. Então, 3 benefícios que nós vimos no estudo da história da igreja. It's where God reveals himself, É onde Deus revela a si mesmo, shows us our own blind spots, mostra os nossos pontos cegos provides us with a guide for our future. e dá a nós um guia para o nosso futuro. And in the authoritative history, the Bible, E na a história autoritativa da Bíblia, we have discovered 6 marks of biblical preaching. descobrimos 6 marcas da pregação bíblica. Biblical preaching is explanation, Ele é explicação, moving in sequence, trabalhando em sequência, attentive to context, atento ao contexto, delivered in an appropriate manner, dado de uma maneira apropriada, carrying the right proportion, carregando a proporção certa, released with all authority. liberada dada com toda a autoridade. In our next lecture then, Em nossa próxima palestra, então, we'll see how these marks shape the preaching of the early church. nós vamos ver como que essas marcas foram vistos na igreja primitiva. Amen. Let me pray for us. Vamos orar.
Father, thank you for the gift of your word. Pai, obrigado pelo dom da tua palavra. Thank you for the gift of your works whereby we can come to know you. Obrigado pelas tuas obras que nos ensinam a respeito de si mesmo. Thank you for the gift of history, Obrigado pela história, where we see our forefathers wrestling with your word. onde vemos os nossos antepassados lidando com a tua palavra. Lord, make us hungry. Senhor, nos dê fome. Make us students of your word. Faze de nós estudantes, alunos da tua palavra. Make us students of your works. Sejamos alunos das tuas obras. Would you raise up from this room men Senhor, levante homens dessa sala who are faithful handlers of the word of God? que lidam fielmente com a tua palavra. And through their ministry in their churches, would you release light E através dos seus ministérios na tua igreja, que o Senhor traga luz would you release life e dê vida for the building up of the body of Christ? para edificar o corpo de Cristo. And through those churches, would you impact their cities, E através de suas igrejas, traga impacto às suas cidades, exalting the name of the Lord Jesus, exaltando o nome de Jesus Cristo calling many to his beautiful e face, chamando muitos à sua face maravilhosa, in whose name now we pray. em cujo nome nós oramos agora. Amen. Amém. Amém. Obrigado, Pastor Nathan. Irmãos, nós vamos para o nosso almoço. Nesse congresso nós vamos ter até às 15h30. Nosso congresso é muito intenso, é de muito estudo, esses seminários teológicos, exposições. Então aproveite bem o tempo de descanso até as 15h30. A nossa livraria estará aberta. E hoje nós vamos continuar a nossa maratona de história da igreja à tarde, em mais 2 palestras. Bom almoço a todos. Se o irmão não passou pela nossa recepção para acertar o seu congresso, pegar o seu cartaz, seu crachá, etc.,